Oi, gente, eu sou a Débora Pereira. Eu escrevi esse trabalho junto com Vinícius Brito, nós somos doutorandos na Unicamp. O trabalho é intitulado O Discurso das Plataformas de Delivery, Trabalho e Mobilidade na Cidade Pandêmica. Já o Vinícius vai aparecer aqui, tá? Nesse trabalho, a gente está tentando pensar como que as empresas de delivery, né, as empresas de aplicativo de delivery, como que elas significam as relações trabalhistas junto com os entregadores. E, para isso, a gente analisa aqui nessa apresentação esse enunciado, Viver uma Entrega, que é o enunciado mote de uma campanha publicitária lançada pela iFood em julho do ano passado, de 2020. E esse momento, julho de 2020, é justamente o momento onde eclodiram as manifestações dos entregadores, as chamadas break dos apps, né, que teve bastante adesão popular. A gente também analisa, né, reflete sobre a maneira como essas empresas nomeiam os entregadores, que é sempre pela parceria, né? Então, eles são sempre parceiros de entrega ou entregadores parceiros. Para isso, a gente usa o exercício parafrástico. Então, aqui a gente trouxe algumas paráfrases possíveis para viver uma entrega. Eu queria dar mais detalhes sobre como a gente chegou nisso e falar um pouquinho mais sobre, só que infelizmente não vai dar tempo, então fica para o debate. Então, eu já vou mostrar as paráfrases aqui, né, para viver uma entrega. Elas são: viver é um risco, viver é um sacrifício e viver é trabalhar por inteiro, não importando as condições. Então, a entrega, ela faz uma referência direta aos entregadores, né, ao ato de entregar, de passar algo a alguém, mas também ela se vincula a sentidos de concessão, de submissão, de rendição. Então, viver uma entrega produz sentido de entregar a vida ao trabalho, submeter-se à empresa, render-se a uma situação trabalhista sem garantias, sem direitos, extremamente desfavorável. Então, é como se a afirmação de que a vida é uma entrega fosse justamente uma resposta a essa série de manifestações de entregadores que eclodiu no país. É como se dissesse assim: a vida é um jogo de superação, um sacrifício, um risco, e, portanto, não reclame, entregue-se. Isso atualiza dizeres e sentidos que circularam bastante no Brasil, né, recentemente. Como, por exemplo, o pronunciamento de Temer, em 2016, que disse: não pense em crise, trabalhe. Acho que todo mundo lembra disso. Ou ainda a fala de Bolsonaro, né, que quando soube que o Brasil estava alcançando os 100 mil mortos pela Covid-19, proferiu: lamenta as mortes, mas vamos tocar a vida. Esse tocar a vida de Bolsonaro desemboca numa necessidade de ser produtivo, de trabalho. Então, viver uma entrega, ela se filia a essas regulações disseminadas pela lógica do capital e da ideologia dominante, que tentam colocar o trabalho como um ato que liberta, né? E esse enunciado, o trabalho liberta, ele é um enunciado inscrito no portão do campo de concentração de Auschwitz, né? Ele estava ali. E justamente nesse campo de concentração era onde o trabalho forçado era uma prática bastante comum. Então tem essa memória aí atuando. Além disso, esse enunciado, viver uma entrega, tenta responsabilizar os cidadãos por suas condições precárias, tanto de trabalho quanto de vida, de maneira que a todo momento é posto o sacrifício ou a entrega como gestos nobres para superar a crise, as dificuldades, o desemprego, a fome, etc. Já em relação à formulação parceiros de entrega, a gente pode estabelecer que há um silêncio. Então, ao invés de funcionários, servidores ou contratados, a gente tem parceiros. Tenta-se negar o contrato de trabalho com a empresa, dando lugar a um vínculo de parceria. Então, a força de trabalho existe, mas ela é apagada no dizer, e nisso, né, sentidos outros para as relações trabalhistas são instaurados, como se empregador e empregado estivessem juntos no mesmo nível de poder e, consequentemente, como se essa parceria implicasse uma escolha boa para os dois lados, né, apagando uma condição determinada pela formação social capitalista do Brasil contemporâneo. A Juliana Nogueira, na tese de doutorado dela, estuda o discurso da gestão. E aí ela afirma o seguinte, vou colocar aqui no slide, para ficar melhor para a gente visualizar. Ela diz que a tão difundida flexibilidade marca sua presença muito mais no discurso do que nas situações de trabalho, tratando-se de um discurso flexível que visa negar a dura realidade imposta aos trabalhadores. Se a gente desloca a reflexão de Nogueira para o cenário em análise, a gente entende que agora, com o acontecimento da uberização e os meios de conexão pautando os desvínculos trabalhistas, a noção de uma divisão no interior dessas associações, ou seja, a noção de que há uma hierarquia, de que há chefes e subordinados, se dilui, se solve no protagonismo quase total da máquina. Então, por serem todos parceiros, é como se não houvesse classe, mas sim uma grande rede de colaboração na qual todos possuem igualmente o poder de escolha, né? Agora o Vinícius vai falar um pouquinho com a gente sobre a mobilidade nessa cidade afetada pela pandemia
e também sobre a uberização. A noção de uberização, como bem contou Débora, também é fundante. Esse processo se caracteriza por um mecanismo empresarial que transfere riscos e custos a trabalhadores autônomos, sendo a transferência realizada por meio de softwares e controlada pelas plataformas online, segundo a Abílio, 2017. Nesse sentido, outra autora, Natália Suasso, 2018, argumenta que, atualmente, o software se transformou em um valioso commodity, mas um processo de transferir riscos e custos à plataforma digital até os sujeitos entregadores ocorre, de acordo com a Abílio, a ampliação de tempo e intensificação da força de trabalho. O tocar a vida, lembrando aí outra formulação contemporânea ligada a políticos brasileiros, ganha ainda mais espaço com a gig economy, né? Um mercado formado pela multidão de trabalhadores em postos de trabalho instáveis. Por isso, Abílio, no mesmo trabalho, defende que a uberização não apenas elimina o vínculo empregatício entre empregado e empregador, como significa um novo passo na subsunção real do trabalho. De forma ampla, o neoliberalismo impõe aos sujeitos capitalistas uma competição generalizada, ordenando não apenas as relações econômicas, mas sociais, de acordo com o modelo de mercado, no qual os sujeitos se identificam como empresa, trazendo aí a fala de Dardot e Laval, 2016. Ao mesmo tempo, se o que significa, em determinada formação discursiva, o sujeito empreendedor é a inventabilidade, a flexibilidade e a proatividade, a mão de obra ligada à gig economy não se enquadra nessas características, já que entregadores de empresas como a iFood não têm nenhuma possibilidade de intervir nas questões centrais do processo produtivo, segundo Alves e outros autores, 2020. No acontecimento da pandemia de Covid-19, o empreendedorismo, então, implica que o trabalhador assuma os riscos da própria atividade de trabalho, segundo esses mesmos autores. O que nos leva a questionar também a relação do empregado com a própria categoria trabalho. Althusser, 1999, assume que as relações de produção no capitalismo são de exploração capitalista. O problema é que, partindo dessa concepção althusseriana de trabalho, fortemente ligada ao trabalho assalariado, nos deparamos com o fato de que as empresas de tecnologia, como bem fala Suasso, não são donas dos meios de produção, e sim são proprietárias dos meios de conexão. Ao mesmo tempo, os sujeitos entregadores não controlam fatores de produção, não detêm capital de investimento, não exploram outros trabalhadores e não obtêm lucro a partir de investimentos específicos nas empresas de delivery, segundo Alves, entre outros, 2020. O acontecimento da pandemia de Covid-19 passa também a dominar as discursividades pela metaforização da ameaça e do susto global, trazendo aí a fala da Eni Orlando, de 2020. Pensando o espaço urbano, especificamente, nos questionamos se a cidade pandêmica, no espectro do novo normal, tem como marca a velocidade, conforme pensava Sertor, 1998, claro, em outras condições de produção. Para isso, vale a reflexão de Cristiane Dias, 2016, sobre dois tipos de mobilidade. Uma, que seria a mobilidade densa, em uma temporalidade específica, quando o sujeito se move pela cidade, estando seu corpo atado ao espaço, e uma segunda mobilidade, a rarefeita, que se encontra na possibilidade de se mover, sem sair do lugar, no fluxo das redes sociais digitais. Como o espaço urbano e o espaço digital produzem uma forma material na cidade, Dias, 2016, sugere que a conectividade significa a mobilidade contemporânea, pois torna possível o ponto do espaço georretisgráfico, no contato com o sujeito, estruturado tanto pela rede social quanto pelas ruas, né? Como o exemplo do sujeito entregador, que tem o seu perfil simbolizado por um aplicativo, uma plataforma digital. A cidade pandêmica, então, não se desvincula de um ritmo, não deixa de implicar a velocidade. Mas o trabalho dos entregadores coincide com a conectividade, de forma que eles intervêm no eixo da mobilidade densa, circulando com bags pela cidade pandêmica, e na mobilidade rarefeita, sendo inscrita na tela dos consumidores a rota que os entregadores tecem no espaço enquanto realizam essa entrega, né? O espaço urbano afetado pela pandemia não prescinde do espaço político, é bom lembrar, no qual os sentidos são divididos em uma formação social estruturada pela divisão técnica e social do trabalho, como fala Althusser, 1999. Dessa forma, enquanto consumidores de empresas de delivery ficam em casa, respeitando as orientações de órgãos como a OMS, e em uma metaforização disso que é a mobilidade densa, entregadores se expõem ao risco de infecção por Covid-19 ao se mover pela cidade pandêmica nessa entrega, né? Nessa vida que virou entrega, como analisou Débora anteriormente. E é isso. Aí no slide vão as nossas referências. E muito obrigado.